Sempre Ele nos está oferecendo a oportunidade de ressarcirmos nossos erros, de voltarmos para uma outra vida. E à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai alcançando aquele estágio que é chamado de espíritos de luz. Isso é muito comum, essa noção de que existem espíritos de luz. Esses são aqueles que chegaram a um grau de evolução. São privilegiados? Não. Eles fizeram por onde? Eles mesmos, com o livre-arbítrio deles, é que prepararam a sua caminhada. Então, essa noção, pelo que nós podemos entender, nossa inteligência aceita, nosso raciocínio, é que Deus é mais perfeito do que nós. Deus é a perfeição absoluta. Se não fosse assim, Ele é pior do que qualquer pai terreno, não é verdade? Quem tem filhos sabe que nós queremos o melhor para eles. Não vamos castigá-los de uma forma tão cruel como as pessoas supõem que Deus castiga. O interessante dessa questão das penas eternas e é a mesma coisa o outro lado, né? O paraíso eterno. Então, se você tem a imagem fixada num castigo eterno, como a Sueli estava comentando, ao fogo do inferno, condenado por uma pena temporária, uma pena passageira, uma pena muitas vezes inadvertida, você está condenado a um castigo eterno. E por outro lado, o paraíso. Então você vai ter o céu eterno, os anjos tocando harpas, tocando liras. Eu costumo brincar que é necessário muito repertório, porque você ficar a eternidade inteira ouvindo isso, tenha, misericórdia. É necessário fazer alguma coisa. Então, o céu não pode ser isso. O reino de Deus não pode ser essa coisa estática. Tem que ser algo dinâmico. Quando Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós, claro que Ele está pressupondo, ou Ele está, de certa forma, nos orientando a encontrar Deus em nós. Vamos supor que a gente queira encontrar o nosso DNA divino. Como é que eu sei que Deus é meu Pai? A doutrina dá um conceito diferente, não é, Sueli? É verdade, é verdade. O conceito de Deus é muito distante do conceito que as outras religiões vêm dando à divindade. Eu posso até passar para ela a questão do conceito, porque muitas vezes nós ouvimos dizer, você veio do pó e ao pó você vai retornar. Mas Deus é só um artesão, criador de bonecos, de pó? Não, Deus não pode ser tão pequeno assim, tão insignificante. Deus tem que ser muito mais grandioso, tem que ser muito mais monumental, tem que ser uma coisa. Deus entendeu? Exato. É a definição filosófica, né? Deus é. Pronto. Pois é, mas aquilo que a doutrina espírita coloca como Deus é a inteligência suprema, causa causal de todas as coisas do universo. Ora, se nós somos filhos de Deus, e Deus é a inteligência suprema, se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nós teremos que desenvolver a nossa inteligência. O DNA de Deus está na nossa inteligência. Só que a inteligência precisa ser usada para o bem. É muito interessante, José Maria, que me ocorreu, posso então emendar aqui um pouquinho, que eu estou lendo um livro agora, esses dias, já estou na parte final, A Linguagem de Deus. E este autor é aquele que presidiu o projeto do genoma humano, não é? Então, nesse caso, ele vai mostrar, embora ele seja de outra religião, mas cristão também, né? A existência de Deus. Então, isso é muito importante, nós entendermos a linguagem de Deus, como ele fala com a humanidade, como ele fala com os seus filhos. Então é de uma forma compassiva, amorosa e magnânima. Então qual é a causa do sofrimento humano? Já que Deus é tão justo e tão magnânimo. Para responder essa pergunta, só depois do intervalo, porque agora nós vamos para uma breve pausa e voltamos já com o programa Transição. Por que
que a senhora acha que acontecem, então, tantas coisas ruins, pessoas que morrem, inocentes, tantas coisas? É assim, né? Não acho que não pode ser analisado dessa maneira, né? Acho que a vida está aí, as coisas acontecem, né? Eu acho que as pessoas têm um livre-arbítrio, né? E acabam realmente não pensando, não refletindo direito. Resgatando o que fez no passado. Uma hora você faz uma coisa boa, outra hora você faz uma coisa ruim. Então lá na frente você paga o que você pode ter feito de errado atrás. Porque não vivem a palavra de Deus e dão vazão, dão legalidade ao inimigo. O ser humano que está se acabando entre si mesmo, não é por Deus, não. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje o tema, empolgante como sempre, mortes coletivas e a justiça divina. E a pergunta que ficou no ar foi essa: por quê? Qual é a causa do sofrimento humano? Por que nós não somos felizes o tempo todo? Porque nós mesmos procuramos isso. Nós falamos agora mesmo a respeito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquela condição que Deus possibilita ao ser humano de fazer as suas escolhas. Agora, é claro que ele vai ser responsável por essas escolhas, pelos caminhos que ele vai escolher trilhar e, a partir daí, as consequências que vão advir dessa escolha. No caso, como a humanidade tem buscado escolhas, tem feito escolhas muito prejudiciais a ela própria, às próprias criaturas, é claro que nós não vamos ser felizes. Escolhemos coisas completamente erradas, nós tomamos um curso totalmente errado e agora uma mudança de curso é difícil. Então, nesse caso, é pelo nosso livre-arbítrio. Não somos felizes o tempo todo porque preparamos para nós uma estrada difícil com o nosso livre-arbítrio utilizado nas reencarnações anteriores de uma forma desequilibrada. Agora, que seja esse o momento de corrigirmos o nosso curso de vida, fazendo escolhas seguras, escolhas equilibradas para uma vida melhor. Jesus ensinou isso, dizendo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A cada dia basta as aflições do seu próprio dia. Quantas vezes nós nos afligimos por antecipação? Quantas vezes nós nos angustiamos com uma coisa que não chega a se materializar? É exatamente isso que a Sueli está falando, do livre-arbítrio, quer dizer, as escolhas da pessoa. E aí nós vivemos aflitos, sofremos. Então, escolhas e possibilidade de mudar as escolhas. Exato. Isso. E a criança? Por que a criança sofre? É exatamente por isso, me lembrando também de Jesus que disse: a cada um segundo as suas obras. Se nós estamos vivenciando agora momentos difíceis, é porque plantamos isso. Então, nossas obras anteriores falam pelo nosso dia de hoje. A criança é um espírito antigo. A criança não é um espírito recém-criado que está começando a escrever uma nova história. Ela está escrevendo uma nova página no seu livro da vida. Então, vidas sucessivas, vidas anteriores, nós somos espíritos multimilenares. Só esta explicação e essa compreensão que nos possibilita entender os mecanismos da justiça divina. De outra maneira, nós vamos achar realmente que Deus é injusto. Mas vamos lembrar Einstein, que diz: Deus não joga dados. Então não joga dado assim as coisas aleatoriamente e vão acontecer de uma forma pelo acaso, né? No caso, é tudo programado, há uma lei divina imperando e isso vai também trazer a resposta a essa pergunta. A criança sofre porque é um espírito imortal, é um espírito antigo que está vivendo hoje de acordo com as obras que plantou no passado. É por isso que Jesus falava: com a mesma medida que medirdes, também serei medido. A cada um segundo as suas obras. Nós podemos entender isso dentro das crianças, veja, que ela é um espírito eterno pelas ideias, pelas aptidões, por aquilo que ela apresenta dentro dela. Por que que dentro de uma família, 2, 3 filhos, educado com o mesmo desvelo, o mesmo carinho, o mesmo amor, um chega e pega um gatinho e alisa, e acha uma gracinha, e acha bonitinho. O outro pega o rabo do gatinho e joga ele na parede. Entendeu? Ora, está mostrando ali as escolhas, está mostrando que tipo de espírito é. É a ideia dele, não é verdade? Como é que ele faz uma coisa dessa? Por que que a criança pega um brinquedo e olha e brinca e depois guarda? E o outro pega no mesmo dia e taca o martelo e quer saber o que tem dentro? Não é só espírito investigativo. Não é só espírito investigativo. Não então, é quando nós olharmos para uma criança,
podemos indagar, né? Qual a idade espiritual dessa criança, né? Porque às vezes o corpo é de criança. Pelas suas mas... tendências, não é? Pelo que apresenta.